Bem-vindos ao Blockcast, o podcast do Código Brazuca sobre cripto, metaverso, blockchain e Web3. Eu sou a Prício Kuhn, a host de hoje, junto com o Tony Garcia. Como vai, pessoal? Tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso podcast, trazendo convidados ilustríssimos, convidados especiais que, de certa forma, fizeram a cabeça da gente explodir com relação a NFTs também, né? Sim, vocês não têm ideia do que vocês vão ouvir aqui hoje, então peguem a pipoca e vamos falar agora com o André e com o Daniel. Apresenta aí, André. Oi, tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é André, sou geminiano e como geminiano eu sou indeciso e tenho vários chapéus, né? Então, assim, eu tenho uma trajetória, sou museólogo, guia de turismo com muito orgulho e pelo fato de sou museólogo e servidor público numa instituição pública, né, que é o Museu da República. E que aí a gente vê que cada vez mais, né, o patrimônio cultural e museológico, a gente tem menos recursos para finalística, né? Então tem aquela coisa de manutenção, de pagar segurança, pagar limpeza e tal, mas a finalística mesmo, a gente fica tentando que possibilitar onde? E aí, esse é um chapéu, né? Que aí guarda isso na caixinha, que a gente vai falar mais tarde. Só que aí tem o meu mundo, né? Meu segundo André, como guia de turismo. E aí, há alguns anos, sou guia de turismo desde 96, que na verdade, quando eu fazia a faculdade de museologia, me possibilitou essa grana de trabalhar como guia a morar sozinho, morar na República dos Cavanhaques, em Santa Teresa. E aí, o que acontece? Em 2018, teve um grupo de pessoas, né, que queriam, na verdade, formar uma associação, né, do ponto de vista de guias, para dar voz, na verdade, a essa categoria. É uma categoria que tem a maior quantidade de guias do Brasil. Hoje, no Brasil inteiro, são 24 mil guias de turismo e 8 mil estão no Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de 1/3 dos guias do Brasil inteiro, né, cadastrados no Ministério. E na cidade do Rio de Janeiro tem 60% desse número. Então é a cidade que é a cidade turística por excelência, né, Rio de Janeiro. E aí a gente falando o seguinte, na época, eu me lembro que desde a morte de Jorge Celarón, né, e aí a gente vai entrar na escadaria, o pessoal da Liguia chegou e falou o seguinte, pô, você não quer integrar essa associação, não sei o quê? Eu falei assim, ó, eu topo, mas desde que eu possa formatar um projeto, né, tirar da minha gaveta dos sonhos, uma coisa que faça, na verdade, um projeto de gestão compartilhado, uma governança compartilhada entre poder público, entre moradores e entre sociedade civil organizada. E aí a gente está falando dos comerciantes da região, a gente está falando dos guias de turismo que ajudaram esse artista a montar aquela escadaria, né? E aí eu falei assim, posso escrever, posso ter carta branca para isso? Eu falei, sim, pode. E aí é um dos pilares da entidade, que a gente lançou no dia 30 de janeiro de 2018 no Rio Cenário, no evento do Rio Cenário, lá na Rua do Lavradio. E a partir daí começou uma sistematização de forças, uma concertação mesmo, para tentar ver as questões inerentes para recolher recursos para um inventário de cada um dos 4.994 elementos cerâmicos da escadaria e um mapeamento de danos, a restauração e depois a manutenção disso ao longo do tempo para não depender de recursos do poder público. Porque no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu costumo falar, ela é duplamente omissa em relação à escadaria, porque ela é uma via pública. Então já é papel constitucional da Prefeitura, né, cuidar das vias públicas. E ali é um patrimônio cultural tombado pelo município. Então, mais ainda, né, é uma obrigação dela. E desde a morte do artista, que foi em 10 de janeiro de 2013, a Prefeitura nunca fez absolutamente nada em relação à conservação. Fez uma fotogrametria na época, mas uma coisa assim, que está lá guardado com eles, não está pública. E a gente pensando o seguinte, ó, a gente tem que agora cuidar da escadaria. E como é que a gente vai fazer? E aí me vem esse cidadão aqui, né? Porque a gente lá em 2019, antes da pandemia, né? Porque todo mundo aqui foi atropelado por uma coisa chamada pandemia, né? Pandemia do SARS-CoV-2, né? Que, né, ainda está rolando várias questões e tal. Mas aí quando a gente, em 2019, que a gente pode depois falar um pouquinho mais, né? A gente conseguiu participar dos edital Patrimônio Cultural Mais, do BNDES, né? Então a gente está falando do maior banco público de fomento do mundo, que sempre teve uma participação com o patrimônio cultural
Só que aí o BNDES teve uma sacada muito genial. Ele falou o seguinte, ó, se é patrimônio, é porque ali tem uma comunidade, tem ali um público que considera aquilo patrimônio, que é importante para alguém. Então, esse pessoal tem que chegar junto. Então, eles criaram um edital chamado de match funding, né? Que era um crowdfunding, né? Era uma vaquinha, mas que a cada real arrecadado, isso num projeto, na verdade, que participou de um edital, de uma seleção, o BNDES entrava com R$2. Então, a gente, assim, eu falei, é o ideal pra gente. Vamos tentar, né? O projeto da restauração, na época, estava orçado em 1,5 milhão, só que a gente tinha a primeira fase, que era um inventário de cada azulejo, fotografar e digitalizar cada azulejo desse. E aí a gente fez, aí quando a gente conseguiu o dinheiro, novembro de 2019, quando iniciou os trabalhos, em janeiro, começa a coisa, Pandemia. março, lockdown e tal, não sei o quê. Mas o trabalho foi feito, prestado contas, passado por 2 auditorias, auditoria interna, auditoria externa e tal. E aí a gente estava com o site feito, né? Todo o material, todos os elementos inventariados, fotografados e digitalizados. Aí eu tô numa festa, dia 6 de janeiro desse ano, encontro o Daniel Brandão. O Brandal. Que agora vai ser Daniel Brandal. Brandal. Decentralized Autonomous Organization. E aí, o Daniel falou o seguinte, cara, já tá tudo pronto, André. Fala um pouco, Daniel. Você falou pra mim naquela varanda em São Conrado. Tá, não, então deixa eu me apresentar também, né? Eu, Daniel Brandão, sou guia de turismo também, embora não atue muito na área de turismo atualmente. Eu participei também desse match funding do BNDES, né? E durante o período da pandemia, eu participei também da reestruturação da Liguia, que foi fundamental. A Liguia nasceu em 2018, mas ela só conseguiu se formalizar em final de 2019. Foi em novembro, em dezembro a gente teve a Assembleia Geral, e a partir de janeiro eu cuidei mais da parte de gestão da Liguia, né? E aí veio a pandemia, e durante a pandemia a gente teve um afluxo muito grande na Liguia. E então, assim, formou uma comunidade muito grande, né? Além do match funding do BNDES, foram 449, a maioria guias, mas de todo um espectro que fazem parte desse conjunto, dessa comunidade em volta da escadaria Selarón, né? Então, e da festa, estava mencionando, o André já vinha sempre falando sobre as NFTs, né, junto com o nosso amigo Adolfo, na Espanha. Depois tu entra mais detalhes sobre quem é o Adolfo. E eu falei, pô, os NFTs é fácil de a gente lidar com isso. E quando foi umas 2 semanas depois, veio a notícia do Ethereum Rio. Eu falei, opa, Ethereum Rio? Aqui? Eu falei, ó, fundamental a gente participar desse evento, porque aí vai ser a oportunidade de entrar realmente nesse mundo das blockchains, das criptos, e aí você vai ter uma imersão e eu jamais imaginava o roteiro que a gente seguiu, esse networking que aconteceu a partir do Ethereum Rio. E aí a gente fez também um esforço gigantesco de mintar um NFT e a gente botou um preço base de um Ethereum e a gente conseguiu fazer o leilão. Foi um sucesso, né? Então, assim, a partir do Ethereum Rio, aí depois tem um outro evento importantíssimo que é o NFT Rio, e agora a Blockchain Rio, em início de setembro, onde o André vai poder participar também. André. Não, o que eu acho mais fantástico, gente, assim, que na verdade eu também conheci vocês no âmbito desse eu estava vendo lá durante o Ethereum Rio, na fábrica de startups, que teve o bootcamp, porque aí aconteceu o seguinte, né? Ia rolar esse evento, e aí veio lá um valor assim, nossa, caro o negócio para participar. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, a Liguinha não tem esse dinheiro. E a gente também não sabia o que era isso, né? Então, assim, aí comecei a entrar nos negócios, assim, não, pode tentar uma bolsa aqui, quer participar disso. Aí eu falei, não, quero escrever um projeto, aí entramos no grupo do Telegram, né? Tal, até que lançamos
uma, tipo assim, isca. Eu falei assim, ó, tem uma coleção, aí foi uma coleção do museu até. Eu falei, ó, tem uma coleção, na verdade, que de peças, né, que foram, na verdade, saqueadas pela polícia ao longo de entre 1890 e 1946, né? A Constituição, na verdade, ela meio que descriminalizou essas religiões de matriz africana. E aí eu botei um exemplo assim, olha, o Museu da República, a gente está recebendo essa coleção do ponto de vista de reparação histórica. Porque aqui era a sede do Poder Executivo, né? O presidente da República governava daqui, quando essa violência acontecia com a população de Santo. Então, e aí então a gente recebe isso numa condição de, vamos receber do ponto de vista que era uma demanda do movimento de Candomblé e Umbanda, de tirar da Polícia Civil, né? E porque ali estava configurado como prova de crime, né? E não é crime, na verdade, a gente tem a liberdade religiosa no Brasil, e isso, o preceito constitucional, tanto na Constituição de 46 quanto na Constituição de 88, né? E aí o que acontece? E aí, mas aquilo ali me dava uma coisa, e aí foi uma coisa que eu fui testando, porque quando a gente via os projetos modelados em Web3, em blockchain, a gente via essa potência da possibilidade daquilo ali de gerar um engajamento, de gerar a formação de pessoas interessadas para a possibilidade de um patrimônio cultural, seja material ou imaterial. Eu falei assim, isso tem que dar certo com a escadaria. E aí foi o exemplo que eu dei na época, assim, para entrar assim, as pessoas querendo ou não, a gente se conhecer num ambiente de Telegram, né? É uma coisa. Sim, sim. Né? E aí eu tentando e ninguém me dando bola, e eu tentando chegar assim, ó, eu sou guia aqui, quem quiser. Aí veio o Conor, me lembra assim, ó, bicho, pô, eu sei que você quer ajudar, mas, cara, faz um outro grupo, porque você tá dando muita... Aqui é mais... Aí eu falei, pô, desculpa, já cheguei, já tomei um esporro, né? Aí, mas assim, tudo bem. Aí aquela coisa assim, que eu tenho uma casca grossa, né? Neto de galego, dono de botequim. Aliás, meu avô abriu o primeiro bar de Ipanema, o Bar 20. Então, assim, eu falei, não vou ficar de mimimi, não. Então, aí eu falei, tá. Aí eu botei o exemplo, aí ele mesmo veio, o Conor, me lembro disso assim. Quando eu falei o seguinte, ó, tem esse acervo, tem essa coleção. Se a gente, na verdade, tokenizasse esse acervo, ele poderia, na verdade, o recurso arrecadado voltar para a população de Santo. A gente fecharia essa reparação histórica, para não ficar só do ponto de vista moral, e sim econômico. Aí eu quero isso no hackathon. Só que na época eu falei assim, bicho, só que eu não tenho lugar de fala com esse acervo. Eu sou só um técnico aqui no museu, mas eu tenho a escadaria Celaron aqui. Aí eu falei, então aí a escadaria a gente conseguiu entrar, e aí participamos do bootcamp, do launchpad, do evento principal, do Open Day e do Hackathon, entendeu? E aí, cara, aí a gente sentiu o seguinte, porque é aquela coisa assim, eu já tenho uma certa idade, né? Não domino essa área, eu penso assim, pô, vou começar a perguntar besteira, já vou tomar outro esporro, mas aí você vê como é que a comunidade, bicho, ela é... Isso é o cerne da Web3, pô. É o cerne, é você bem-vindo, várias pessoas, aí o Jeff, maravilhoso, da Play for Change, ele assim, não tem pergunta imbecil, que pode perguntar, e várias pessoas, me senti abraçado. E levei, aí Daniel foi junto, e outras pessoas da Liguia, e a gente ali, e todo mundo, a pessoa que mais conhecia a coisa era Daniel aqui, né? E aí, só que aí o Daniel assim, não, todo mundo tem que aprender, não adianta eu saber, todo mundo tem, a gente tem que jogar essa informação. E aí ele me vem com um desafio, vamos aumentar um NFT e vamos leiloar. Eu falei, tá maluco, tá maluco. Mas é interessante. Eu não sei nem o que é NFT ainda, ele já quer eu chegar vendendo o trem. Aí, e a gente fez. E aí foi aquela coisa também da gente aprender o lance, o que é a mintagem, o que é a coisa. Aí tem uma característica de NFT que você não pode leiloar, a outra pode. Fala um pouquinho, Daniel, como é que a gente também aprendeu essa coisa, mas batemos uma cabeça ali no... Eu já tinha uma experiência na área de cripto, né? Porque eu vim da área financeira também, na época que estourou lá o Lehman Brothers. Então, assim, eu era mais nessa área das criptos, não na área das NFTs. Mas aí, para um pulo para as NFTs, e aí a gente foi mintar. Inclusive, o primeiro que a gente mintou não era leiloável, que era um protocolo que é o 1155, né? É RC 1155, não dá para leiloar. A gente falou, opa, não, a gente quer fazer um leilão. Então, aí a gente foi pesquisar um pouquinho mais e aí a gente viu que
o de leilão era um outro protocolo. E a gente 722, imitou. se não me engano, 722, 721, se eu esqueci agora também. É um É o 7... 722, eu acho que é 722. Exatamente. Exatamente, é com 7. Então, assim, foi um aprendizado, né? Aí entra sempre aquela questão, na área da blockchain, você tem que ter uma carteira, porque é através da carteira que você interage dentro das blockchains. Sua identidade. Né? Isso. E aí a gente foi um processo também, junto à diretoria da Liguia, né? De trazer eles para dentro desse mundo das blockchains. Não é uma coisa fácil, né? Leva um tempo, as pessoas têm medo, e assim, desmistificar essa coisa, né? Então, daí veio a ideia, falou, não, vamos fazer um leilão. Não, né? e esse maluco aqui falando, olha só, já que você é o coordenador do projeto, eu vou abrir uma carteira, você faz a carteira como se fosse do projeto, e eu vou botar, eu tenho umas cripto aqui, vou jogar umas cripto na tua conta. Aí eu faço uma conta, faço uma carteira, quando ele me joga, vem lá, 400 e poucos dólares, eu falei assim, mas Daniel, você é maluco, você jogou 400 dólares na minha mão, eu não sei nem mexer, vai que eu perco, entendeu? Vai que eu aperto o negócio errado. Aí o Daniel só falou assim, calma, isso aí a gente vai resolver. E aí foi que eu comecei a ter intimidade, mas é aquela coisa, você está falando ali de dinheiro. E aí a coisa mais louca é aquela coisa, não, você vai abrir uma carteira, que você vai ter 12, 15 palavras, mas se você perder, perdeu esse dinheiro no mundo. Sim, meu irmão, eu perco até a pasta de dente dentro do banheiro. Imagina 12 palavras. Entendeu? E aí a coisa, eu anotei aquilo ali, eu acho que tem escrito em 5 lugares, né, entendeu? Tá Pra eu não certo. perder, entendeu? Tá certo. Agora, uma coisa bacana que vocês falaram aí, que eu acho que a gente tem que pontuar aqui, é que vocês meteram a cara e trouxeram, quebraram para mim para mim foi para mim a grande fala que eu uso nas palestras que eu dou, é que vocês mostraram o verdadeiro função de um NFT. Que vocês têm um projeto todo por trás disso, vocês têm todo um propósito, vocês têm uma comunidade, não é simplesmente o Bored Ape, que a maioria das pessoas entende de maneira totalmente errônea. Então vocês fizeram, não, vamos fazer uma coisa, nós temos um projeto, nós temos um propósito, nós temos uma comunidade, e isso vai ser justificado. Não tem como dar errado, a essência do negócio é isso. As pessoas não entendem isso, não entenderam isso ainda. Então eu acho que isso foi uma grande quebra de paradigma e foi uma grande lição de educação no negócio. Entendeu? Isso, com certeza. Que a partir do momento em que você traz essa ideia da blockchain para o mundo real, né? Então, assim, hoje essas novas tecnologias são tecnologias nascentes, né? Ainda tem muita coisa aí que está sendo A gente desenvolvida. fala que está tudo mato ainda. Isso, tudo tudo mato. Mas já é viável, Sim. né? E assim, é um pioneirismo, né? E, inclusive, o projeto da escadaria Celaron, ele vai servir como modelo para uma série de outros projetos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Sim, com certeza. Inclusive, Celaron, que é pedaços do mundo, que tem azulejos do mundo inteiro ali. Então, assim, o amálgama desse projeto é espetacular, né? Une o turismo, assim, tem uma transversalidade que as pessoas ainda não têm como enxergar isso. Mas o projeto está em andamento, né? A gente está se especializando cada vez mais e buscando as soluções e parcerias para que essa área das NFTs viabilize realmente essa segunda parte do projeto, que é o mapeamento para a restauração e a manutenção, né? E principalmente a Fundação Celaron. E esse foi assim, um desejo do próprio Celaron, né? A continuidade. E a gente conseguir também, porque a gente está nessa vibe, nessa nossa bolha cripto ainda. É uma bolha, concordo. Mas concordo. a gente vai furar essa Não, bolha? estamos furando. Mas a gente, querendo ou não, a gente está falando ali de um patrimônio público. Sim. Então, quando eu estava dando exemplo, foi aquele exemplo do seguinte, tem um acervo aqui, que é o acervo, a coleção do nosso sagrado, das peças de religiões de matriz africana e tal, mas é um patrimônio público que ainda vai ter uma burocracia, mas isso é uma informação interessante que eu dou aqui nesse blockchain, nesse Blockverse. Blockcast aqui. O presidente do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, ele, numa reunião,
Ele falou o seguinte, ó, essa questão de blockchain, essa questão de tokenizar os acervos dos museus, eu quero fazer um roadmap, né? Quero fazer uma programação em relação legal, parâmetro legal, contratação de consultoria e tal, e entregar até o final do ano. Então, assim, a gente tem uma pessoa, algumas mentes iluminadas, né, no governo que estão vendo isso como uma possibilidade, porque hoje a administração pública não tem como bancar todas as possibilidades finalísticas, né? E aí, outra questão que é muito importante, que estou falando da bolha, é porque a gente tem que andar junto, como a gente está falando de um patrimônio público, né, de uma coisa ali que é o governo que tem que cuidar, a gente tem que andar com uma burocracia afeta, né? Quando o Daniel está falando, muito provavelmente, assim, a gente vai, uma das metas para deixar isso transparente e tal, é a criação de uma fundação ou Instituto Celaron, né, que foi um desejo do próprio artista falecido. E a gente conseguir, era uma coisa que a gente foi questionado, a gente teve um processo interessante, gente, que foi, no meio disso tudo, aconteceu ainda a dinâmica de um azulejo islâmico, que isso foi dentro da bolha do patrimônio, isso foi um escândalo, porque foi, na verdade, um turista que veio, sentiu, na verdade, uma dor religiosa, de ver um azulejo no início da escadaria, né, ao resto do chão, né, num dos espelhos dos primeiros degraus, uma inscrição em árabe, né, o Ali in Allah, que significa não há vitória sem Deus, e que, na verdade, para a religião muçulmana é muito grave você ter o nome de Allah junto ao chão, principalmente onde você joga a poeira do pé. Tanto que tem um exemplo assim muito claro, que é na Calçada da Fama, em Hollywood, por exemplo, a estrela de Muhammad Ali, que Muhammad é o nome do profeta, então é um nome sagrado na religião muçulmana, ele não está no chão, é o único que está na parede, né? Então, nesse contexto, eu me lembro o seguinte, eu falei, opa, aí a gente conversou e aí foi uma questão, né, que a gente já estava modelando essa questão de Web3 e tal, pensando, eu falei o seguinte, ó, bicho, mas assim, aquela questão, precisamos da restauração emergencial, então foi um acordo verbal na época, mas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir, e o instrumental de blockchain vai nos permitir isso de fazer de forma clara, transparente e aberta. Inclusive tem uma possibilidade aí grande no Blockchain Rio, né? Com a princesa da Arábia Saudita vindo, vamos pensar nisso. Porque a questão era, não, assim, é tombado, mas como ali é um mosaico, né? É uma bricolagem, né, de azulejos. Tirar não respeita uma religião e botar num lugar adequado para essa religião, não vai alterar a leitura artística, né? Então foi um processo que demorou 8 meses dentro da prefeitura. E mesmo assim, né, a prefeitura, muito assim, o Conselho de Patrimônio aceitou, o Instituto o Instituto Rio Patrimônio e Humanidade aceitou, e aí a gente tem essa liberação e que agora a gente, na verdade, está em conversação com o mundo islâmico, né, no Oriente Médio, para a captação desses recursos, né? Então, isso, na verdade, a gente tem que andar, na verdade, a questão tanto da blockchain, tanto da Web3, com o mundo burocrático da administração pública. Então, a gente tem que criar a gente hoje, a Liguia, né, é uma coisa que, quando a gente fez o projeto do BNDES, foi uma coisa muito interessante, porque o BNDES foram R$140 mil, que a gente, na verdade, conseguiu criar o site, fazer o inventário, digitalizamos, e hoje a gente tem a escadaria toda, projeto maravilhoso de Adolfo Ibanez, que é, na verdade, um arquiteto, restaurador espanhol em Valência. Ele que foi responsável por toda a digitalização, e ele tem uma startup criada lá em Valência chamada ePlace Heritage. Essa ePlace Heritage, inclusive, lançou ontem, ele conseguiu, foi através de intermédio meu, eu apresentei ele ao Alexandre Kellner, diretor do Museu Nacional, e foi anunciado ontem num blog, num instrumento, numa imprensa espanhola, que na verdade ele vai recriar o Museu Nacional no metaverso. Porra, caramba. Isso para agora setembro, entendeu? Então isso está andando em parceria. E aí o Adolfo era uma das pessoas, esse aqui junto sabia do mundo cripto todo e tal, é a possibilidade. O Adolfo sempre falava disso também. Não, tem uma coisa tokenizada e tal, é possível, metaverso, metaverso, em espanhol, metaverso. Eu falei, metaverso, aí comecei a entender o negócio da possibilidade de eventos, aí você vê, experiência. E aí você vê, e aí a gente também tá nesse mundinho, né, eu cruzando com vocês. É aquela bolha, a nossa bolha cripto, Rio de Janeiro, a bolha cripto carioca
que eu acho que é a mais divertida de todas. Bem Né? legal, com né? certeza, Não, com porra, certeza. vamos combinar. Gente, vem pra essa bolha cripto, ó. É, Rio maravilhoso. Crypto Hub, acontece todo mês, vai ter As blockchain. festas são boas, as festas são É, boas. as festas- Ó, o pós-evento é o melhor de todos. Sem Mas dúvida. aí, o que acontece, né? O Adolfo estava fazendo isso, e aí quando ele, na verdade, ele fez todo o inventário da Espanha, cara. Então ele coordenou da Espanha, porque ele tinha os profissionais contratados, museólogos, fotógrafos, historiadores e tal, aqui fazendo o levantamento, e ele tocando de lá. E aí ele conseguiu, na verdade, essa aprovação lá, ele está desenvolvendo várias coisas e conseguiu fazer essa coisa com o Museu Nacional. Então aí ele já tinha feito a digitalização, que ele fala o seguinte, ó, hoje, André, já é possível, a gente tem as peças todas, inclusive quem quiser acessar, @Selarón-Pedacos do Mundo, né? Depois a gente bota lá no nosso cartãozinho vai aí pra estar aqui. galera. Vocês vão encontrar o Linktree, e nesse Linktree, que tá do Instagram, tem lá a escadaria digitalizada e tal. Ainda não é o metaverso, isso você explica muito bem, ó. Não adianta a defesa de tese com avatar, isso não é Não, metaverso. não é metaverso. Aprendi com ela, tá, gente? Isso aí é... Porque a academia já fala, estamos no metaverso, não estão. Não, isso aí você pode fazer perfeitamente num Zoom, né? Eu tô aprendendo com você também. E aí, porque o que é legal nesse mundo é que um aprende com o outro, todo mundo entendeu? aprende, E né? eu acho, esse cara aqui eu acho fantástico, ele fala assim, eu dou seu exemplo em aula, cara. Eu falei, Mas ele cara, dá mesmo. Que isso, Mas cara? mas é um exemplo de... Eu É um exemplo real É do um NFT, exemplo que a gente precisa falar para as Real pessoas. e de utilidade do NFT da maneira correta, porque o NFT ele é usado para ajudar uma comunidade em prol da própria comunidade e não para enriquecer o bolso do artista Sim. que está vendendo Bora the Ape. Sim, Ou sim, então sim, marcas sim. que se dizem que fazem esse tipo de Ou trabalho. marcas que fazem esse tipo de... E isso acaba queimando a potência da coisa, do que né? significa realmente o que é um Exatamente. NFT. Então, o seu exemplo da escadaria Selarón é um dos melhores exemplos que a gente tem para dar em sala de E aula. a gente agora está fazendo, uma coisa, a gente está fazendo tipo, assim, aquele clube de vantagens, né? As pessoas adquirindo NFT, porque o que a gente tem que correr agora, porque era aquela coisa que eu queria só fazer essa linha do tempo. Em 2019, quando a gente participou, aí que eu quero mostrar um pouco, é que assim, é como se fosse um filhote, né, o projeto. Certo. Né? A Liguia, que esse cara aqui foi também o responsável para fazer a arrumação, a gente não tinha CNPJ, a gente só foi ter o CNPJ dia 9 de setembro de novembro de 2019. E foi durante a campanha de arrecadação do projeto, junto ao BNDES. Então, quem foi a figura proponente? Foi o Polo Novo Rio Antigo. Foi o Polo dos Comerciantes, que a gente tinha uma relação. A gente lançou a Liguia no Rio Cenário, então a gente tem que falar muito bem de Plínio Frois, que Nossa, é o Plínio, do pode Rio crer. Cenário. Tiago Cesar Alvim, do Carioca da Gema, que era o presidente na época. Eu me lembro que foram reuniões algumas tensas, porque a gente foi em assembleia, todo mundo no polo, chegou lá, aí depois me chega uma pessoa na época assim, não, mas o tesoureiro na época, não, mas eu não vou assinar isso aqui, não confio nesse cara, tipo assim, alguma coisa assim. Aí o Plínio assim, não, senhor, olha só, foi o seguinte, olha só, se eles não pagarem, se eles roubarem o dinheiro todo, o Plínio, eu pago, eu dou o dinheiro, fica tranquilo. Não, mas eu não vou assinar. Então foi o seguinte, deixa que eu assumo o lugar do senhor. Então Plínio tem uma visão que ele via que aquilo ali era importante, a potência da coisa, foi um grande doador também do projeto. Então, assim, Plínio é uma pessoa fundamental. O Polo Novo Rio Antigo que possibilitou a gente arrecadar esses recursos, prestar as contas, entendeu? E aqui a gente ter essa potência na mão. E aí, num aniversário, dia 6 de janeiro, com isso tudo pronto na mão, que a gente vai assim, pô, agora a gente tem que captar esses recursos e tal. Aniversário do Arnaldo. Aniversário do Arnaldo Bichos, presidente da Liguia, lá em São Conrado. A gente na varanda, ele falou o seguinte, cara, NFT, cara, já pensou nisso? Eu falei, cara, já me falaram, mas é aquela coisa, né? Mas todo mundo tem esse preconceito. Eu tava falando com o Pokémon com ela, né? Eu ficava assim lá no museu, nossa, essa galera jogando Pokémon. Essa galera velha maluco. jogando Pokémon, sim, sempre. Isso, né? E aí a gente vê as potências das coisas, e aí como a gente conseguiu, assim, como a gente foi abraçado no Ethereum Rio, e aí tem as figuras, né? Como o Conor Brad, a Solange Gueiros, né, o Jeff, e várias pessoas ali, né, que estavam assim, todo mundo assim, querendo trocar com a gente. Aí eu falava do projeto no Launchpad, né? Aí veio um rapaz lá de Santa Catarina, também meio que Florianópolis, é meio que um polo Tem um polo lá, Aí o garoto Muito numa forte. festinha assim, cara, você já teve a ideia de fazer isso, isso. E aí foi a coisa que a gente vai acrescentando. Tipo assim, a ideia dele, né? Cara, individualiza por GPS cada azulejo com 8 dígitos, que aí você vai ter o seu azulejo no mundo.
Eu falei, Aí caramba, sim, que velho. ideia maneira. Eu nem me lembro o nome do garoto, mas é que no meio da festa eu falei, essa é uma ideia boa. Boa. O problema é ter o GPS que faça isso, porque É, um azulejo é do lado do outro, né? É. Então tem essa dinâmica. Mas aí é as possibilidades. E uma que eu quero falar, né? A gente falou do Museu Nacional, falamos do Adolfo. Um sonho que eu tenho, e aí a gente agora no sábado, a gente vai lançar o Instituto Rio Antigo. Outra questão burocrática, mas que é necessário criar uma outra entidade para a gente poder ter... Porque a Guia tem aquela coisa focada no guia, apesar de ter nosso estatuto, mas tem lá. Então é legal ter uma questão. E que aí o Rio Antigo, que é um perfil também poderoso, 193 mil... Passou de 200 mil. Passou de 200 mil. Então vai se formalizar do ponto de vista, né, de se criar uma associação na burocracia do Estado brasileiro, Estado com letra maiúscula. E aí o meu sonho é fazer o seguinte, né? Tem uma relação ótima com o Museu do Senado. O Museu do Senado tem um diretor lá, Alan. O Alan é maravilhoso. O Alan entrega, quando eu vou em Brasília, a chave do carro dele para eu dirigir. Se eu fosse ele, não faria mais isso. Mas ele dá. E aí, Alan, eu quero que você veja esse negócio. O Alan, como o Daniel Sampaio, como várias pessoas, e as pessoas que são... Eu não estou querendo humilhar, mas assim, são as viúvas do Monroe, sabe? Palácio Monroe. O Palácio Monroe foi destruído e tal, não sei o quê. Então, bicho, e aí a gente analisando essa questão de NFT, metaverso e tal, cara, a gente pode recriar o Monroe. Sim. E lá, o Alan fez um trabalho maravilhoso, conseguiu comprar, fez a última compra 2 anos atrás de um vitral que estava sendo vendido num leilão. Ele veio aqui, conseguiu vaquinha entre os servidores do Senado. Tudo bem que é a galera que mais ganha no Brasil, né? Uma vaquinha generosa, uma vaquinha, né? É. Compraram lá 30 mil reais. 30 mil reais Azulejo. Um vitral do Vitral, Monroe, né? vitral. E aí quando eu fui lá na reserva técnica do Senado, 30 lustres do Monroe. A bancada de... Tá tudo lá, então. Tá tudo lá, bicho. Pô, aí, assim, Ah, gente, que coisa maravilhosa. NFT neles, assim, o negócio é a questão legal, mas tem como recriar no metaverso o Monroe em si, e aí ter a experiência real de você chegar lá e falar o seguinte, ó, isso aqui tá lá. E se bobear, a gente pensar numa contribuição, não que o Museu do Senado precisa, mas que a gente possa, aquilo ali, ele se bobear, ajudar outros museus, outros patrimônios que tenham sido desaparecidos. E o próprio Servir Museu de Nacional, multiplicador. entendeu? Sim. O Museu Nacional, que é também um projeto que o Adolfo está tocando aí. Eu queria até, para a gente pontuar bem, que ficou muito... Que todos os exemplos que você falou são exemplos de usos de NFT. Sim. E que aí isso é importante para tirar da cabeça das pessoas a desinformação que foi feita. É claro, nós tivemos péssimos exemplos também de uso de NFT. Sim. Nós tivemos aí vários problemas seríssimos de, vamos dizer, golpes mesmo com NFTs. Sim, os famosos scans, Os famosos scans, né? Mas o que você está falando, vocês estão propondo, é justamente utilizar a tecnologia para a recuperação de um patrimônio público. E isso é importantíssimo. E mais ainda, porque é uma questão que é fundamental de entender. A gente, assim, no mundo do patrimônio, no mundo dos museus, tem algumas coisas assim que para chegar no NFT você tem que ter lá a digitalização. Então, e aí quando você digitaliza aquela obra, você bota ela numa blockchain, aquilo ali já Eterno. cumpre uma função Exato. do museu, que é a conservação e a comunicação. Entendeu? Você tem como, na verdade, mesmo que pegue fogo, a coisa está preservada lá. Teve um exemplo belíssimo que foi, tokenizaram, botaram em blockchain, o depoimento dos sobreviventes de campos de concentração. Porque estava assim, num servidor, imagina que aquele servidor lá na Alemanha queime. Agora, bicho, está na blockchain, está espalhado, pulverizado Exato, na nunca mais vai rede sumir. daquela chain. Então, nunca vai sumir. Então, assim, a questão para o mundo da cultura, para o mundo do patrimônio, para o mundo dos museus, ela é fundamental. E aí você tem um bom uso, porque você tem, na verdade, a possibilidade das pessoas participarem, das pessoas, inclusive, né, elas entrando com recurso, comprando os NFTs, elas podendo, na verdade, na sistematização de uma DAO, né? Porque eu vejo no futuro, no meu futuro distópico, utópico, né? É o seguinte, que todas as associações de museus, por exemplo, e de patrimônio mesmo, elas vão se transformar em DAOs, né? É uma ideia. Para ter exatamente esse engajamento das pessoas com as direções dos museus, a coisa pública, a figura pesada do Estado, mas uma forma de engajamento com a população, que hoje, na verdade, é muito tímida e acontece muitas vezes de forma muito pouca, entendeu? E que a blockchain, ela potencializa isso de uma forma
clara, transparente e horizontal. Eu acho que isso que é uma revolução que a gente acontece na sociedade, principalmente a relação da sociedade com o patrimônio cultural material e imaterial, que é uma questão identitária fundamental para a gente saber quem a gente é. Né? André, só um detalhe importantíssimo dentro do projeto Selarón, a parte educacional. Né? Fala um pouco sobre isso. Sim, porque era uma coisa que a gente estava pensando o seguinte, tem que restaurar, né? Aí sempre a gente fala assim, restaurar, você vai custar 3 milhões. Pô, mas 3 milhões, não sei o que, não o quê. Então, o que a gente pensou era o seguinte, não adianta botar uma placa lá que custa isso, tipo obra pública, sabe? Então, assim, a blockchain e a gente pensando no nome do projeto é o seguinte, não, olha só, a gente tem que fazer um projeto educacional que qualquer um que chegue aqui, isso tá na internet, não sei o quê, mas a pessoa chega aqui, mas por que vocês estão gastando esse dinheiro aqui? Não, porque esse dinheiro vai ser gasto nisso, ó. Cada obra dessa, na verdade, vai ser retirada, vai ser limpa, entendeu? Vai ser refeita aquilo ali. Aquela questão ali em relação à empatia cultural com o Islã, a gente vai ter que tirar esse degrau inteiro, todos os azulejos, refazer o piso, refazer todas as canaletas, né? Tirar aquela árvore lá, tem 3 figueiras que elas vão explodir. Prefeitura, vocês não fazem, deixa a gente fazer, porque assim, alguma coisa assim, a gente quer adotar, a gente vai fazer o Adote RI, outra questão burocrática, a gente vai cumprir. Para ninguém gerar para a gente o seguinte, vocês estão vendendo NFT e ganhando dinheiro. Não, tá transparente, tá lá. Isso é importante. Selarón um pedaço do mundo, é só acessar, mas agora a gente vai ter que seguir com as formalidades contratuais para ninguém chegar depois, aquela coisinha assim. E aí a gente tem um programa educacional de 18 meses essa intervenção de restauração. Então, durante 18 meses, ter plantões diários de alguém chegar assim, mas o que é isso que vocês estão fazendo? Aí a gente conseguir explicar tudo. E aí também é puxar o seguinte, quer fazer parte dessa comunidade? Clica aqui, nesse QR Code, entra lá. Você pode entrar com a sua carteira, ou se você não tiver carteira, mas entra. E aí a gente tem um processo educacional que eu quero contar com o Código Brazuca. Tamo junto. No âmbito desse processo também. Tamo junto. Eu acho que, eu não sei, a gente está chegando já, eu estou parecendo até no antigo podcast, o Time Copy, né? A gente fala brincando. Mas eu acho muito importante trazer o André aqui, juntamente com o Daniel, porque vocês mostraram o que é o NFT de verdade, na minha opinião. Sim. É o uso do NFT para uma causa, principalmente uma recuperação de um patrimônio cultural público. Vocês estão mostrando para as pessoas o que é a verdadeira uso de um NFT. Não é o que se especula por aí. Nós temos lá, você compra um NFT, você tem acesso exclusivo a tais lugares. Isso é um colateral. Uma das essências, isso fala muito sobre o Web3, a comunidade, sempre vocês falaram a palavra comunidade. Repara que todos os nossos podcasts, a palavra comunidade aparece sempre. Ela é presente. É a chave. É a chave. A comunidade é a chave da blockchain. Da Web3. Você sem uma comunidade por detrás, você não tem nada. Você não tem nada, exatamente. Porque, assim, fazer as NFTs qualquer um pode fazer. Exatamente. Mas não é esse o sentido. O sentido é, inclusive dentro desse projeto educacional, tem também uma preparação dos comerciantes, da vizinhança, do pessoal entender como se cria uma carteira. Hoje mesmo, estava lendo uma reportagem na África do Sul, o acesso à blockchain, né, de usar o Bitcoin, mas sem internet. Aí, um rapaz desenvolveu que pode fazer isso por SMS. Espetacular. Acabou de lançar isso aí. Né? Então, assim, e aí eles têm também um projeto educacional nas escolas. O que os alunos aprendem nesse projeto? Abrir uma carteira, fazer um backup dessa carteira, criar outra carteira desse backup, e aí transferir de uma carteira para outra, e aí se ocorreu tudo bem, aí tem um diploma. Que eles passaram pelo processo de aprender a abrir uma carteira, guardar essas palavras-chave, fazer a transferência, né? Fazer o backup, abrir isso em outro celular, em outro computador. Então, assim, passar por essas fases não é bicho de 7 cabeças, não. É um aprendizado. E aí, qual a chave também do projeto? A garotada, 16, 17 anos. Esse é o foco principal. Por quê? Porque uma vez que essa garotada de 16, 17 anos
aprendeu, eles chegam em casa com os pais, É, com os filhos, com eles os são avós, os são os propagadores. maiores disseminadores Exato. de que essa tecnologia é o futuro. Eu não digo nem mais que é o futuro, eu acho que já é o Já é o presente. presente, é o né? presente. Já é o presente. É isso, né, gente? Eu acho que... pô, Infelizmente, estamos papo tá terminando ótimo. aqui o É. Blockcast. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Daniel. E estaremos no próximo episódio com Tony e comigo nos próximos Blockcasts. Então aguarde a gente lá. Não perca, hein, galera. Tchau, tchau, obrigado. gente.